Capítulo 13. Capitu. De repente, ouvi bradar uma voz de dentro da casa ao pé, e no quintal. Mamãe! E outra vez na casa. Vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara e caminharam para o quintal vizinho. Era costume delas, às tardes e às manhãs também, que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços e valem de si mesma, quando a cabeça não as rege por meio de ideias. As minhas chegaram ao pé do muro. Havia ali uma porta de comunicação mandada rasgar por minha mãe, quando Capitu e eu éramos pequenos. A porta não tinha chave nem taramela. Abria-se empurrando de um lado ou puxando de outro, e fechava-se ao peso de uma pedra pendente ou uma corda. Era quase que exclusivamente nossa. Em crianças, fazíamos visita batendo de um lado e sendo recebidos do outro, muitas mesuras. Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no quintal dela, com um pau debaixo do braço, para imitar o bengalão do doutor João da Costa. Tomava o pulso à doente e pedia-lhe que mostrasse a língua. É surda, coitada! Exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo, como o doutor, e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um vomitório. Era a terapêutica habitual do médico. Capitu! Mamãe! Deixa de estar esburacando o muro, vem cá. A voz da mãe era agora mais perto, como se viesse já da porta dos fundos. Quis passar ao quintal, mas as pernas, há pouco tão andarilhas, pareciam agora presas ao chão. Afinal, fiz um esforço, empurrei a porta e entrei. Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás. Ao dar comigo, encostou-se ao muro como se quisesse esconder alguma coisa. Caminhei para ela. Naturalmente, levava o gesto mudado, porque ela veio a mim e perguntou-me inquieta. O que é que você tem? Eu? Nada. Nada não. Você tem alguma coisa. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair, com certeza pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-a sem mácula. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. O que é que você tem? Repetiu. Não é nada, balbuciei finalmente. E emendei logo. É uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que ele faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim. Se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e rápido. Senti que não poderia falar claramente. Tinha agora à vista não sei como. Então, você sabe. Nisto olhei para o muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como dissera a mãe. Vi uns riscos abertos e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto e dei um passo. Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e apagou o escrito. Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. Capítulo 14. A inscrição. Tudo que contei no fim do outro capítulo foi obra de um instante. O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido. Dei um pulo, e antes que ela raspasse o muro, li estes 2 nomes, abertos ao prego e sim dispostos. Bento, Capitolina. Voltei-me para ela. Capitu tinha os olhos no chão.
Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças. Tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada. O muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora exata daquele gesto. Devia tê-la marcado. Sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e que eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal era a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever, sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Não soltamos as mãos, nem elas se deixaram cair de cansadas ou de esquecidas. Os olhos fitavam-se e desfitavam-se, e depois, devagarem ao perto, tornavam-se a meter-se uns pelos outros. Padre Futuro estava assim diante dela como de um altar, sendo uma das faces a epístola e a outra o evangelho. A boca podia ser o cálix, os lábios a patena. Faltava dizer a missa nova, por um latim que ninguém aprende e é língua católica dos homens. Não me tenhas por sacrilégio, leitora minha, devota, a limpeza da intenção lava o que puder haver menos curial no estilo. Estávamos ali com o céu em nossas mãos, unindo os nervos, faziam das 2 criaturas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas, as palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam o coração caladas como vinho. Capítulo 15. Outra voz repentina. Outra voz repentina, mas desta vez uma voz de órgão. Vocês estão jogando o siso? Era o pai de Capitu, que estava à porta dos fundos, ao pé da mulher. Soltamos as mãos depressa e ficamos atrapalhados. Capitu foi ao muro e, com o prego, disfarçadamente, apagou os nossos nomes escritos. Capitu! Papai! Não me estragues o reboco do muro. Capitu riscava sobre o riscado para apagar bem o escrito. Pádua saiu ao quintal, a ver o que era, mas já a filha tinha começado outra coisa, um perfil, que disse ser o retrato dele, e tanto podia dele como da mãe. Fê-lo rir, era o essencial. De resto, ele chegou sem cólera, todo meigo, apesar do gesto duvidoso, ou menos que duvidoso em que nos apanhou. Era um homem baixo e grosso, pernas e braços curtos, costas abauladas, de onde lhe veio a alcunha de tartaruga, que José Dias lhe pôs. Ninguém lhe chamava assim lá em casa, era só o agregado. Vocês estavam jogando o siso? Perguntou. Olhei para um pé de sabugueiro que ficava perto. Capitu respondeu por ambos. Estávamos sim, senhor, mas Bentinho ri logo, não aguenta. Quando eu cheguei à porta, não ria. Já tinha rido das outras vezes. Não pôde. Papai quer ver? E séria, fitou em mim os olhos, convidando-me ao jogo. O susto é naturalmente sério. Eu estava ainda sob a ação do que trouxe, entrada de Pádua, e não fui capaz de rir, por mais que devesse fazê-lo para legitimar a resposta de Capitu. Esta, cansada de esperar, desviou o rosto, dizendo que eu não ria daquela vez por estar ao pé do pai. E nem assim ri. Há coisas que só se aprendem tarde, é mister nascer com elas para fazê-las cedo. E melhora naturalmente cedo que artificialmente tarde. Capitu, após 2 voltas, foi ter com a mãe, que continuava à porta da casa, deixando-nos a mim e ao pai encantados dela. O pai, olhando para ela e para mim, dizia-me cheio de ternura. Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17. Mamãe está boa? Continuou voltando-se inteiramente para mim. Está. Há muitos dias que não a vejo. Estou com vontade de dar um capote ao doutor, mas não tenho podido. Ando com trabalhos da repartição, em casa. Escrevo todas as noites, que é um desespero. Negócio de relatório. Você já viu o meu gaturamo? Está ali no fundo. E agora mesmo buscar a gaiola, ande ver. Que meu desejo era nenhum. Cresce facilmente, sem ser preciso jurar pelo céu nem pela terra. Meu desejo era ir atrás de Capitu
e falar-lhe agora do mal que nos esperava. Mas o pai era o pai, e demais amava particularmente os passarinhos. Tinham-os de várias espécie, cor e tamanho. A área que havia no centro da casa era cercada de gaiolas de canários, que faziam cantando um barulho de todos os diabos. Trocava pássaros com outros amadores, comprava-os, apanhava alguns no próprio quintal, armando alçapões. Também se adoeciam, tratava deles como se fosse gente.